Cristo. Então, dando continuidade ao nosso curso de missiologia, nas aulas passadas nós vimos o conceito geral de missiologia, vimos que Jesus, ele é o primeiro missionário que foi enviado dos céus. Vimos na aula passada que ele foi enviado em cumprimento à promessa divina. Após a queda do homem, Deus toma a iniciativa de ajudá-lo. É onde aparece a primeira profecia bíblica, profetizada pelo próprio Deus, que é Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Apesar da gravidade desse ato de desobediência a Deus, ele se inclinou para ajudá-lo, prometendo um redentor vindouro. E a profecia dizia que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Isso fala das duas naturezas em Cristo, a natureza humana, porque Jesus, ele de fato nasceu e foi gerado por uma mulher, ou de uma mulher, e ele tinha também a natureza divina, porque ele não precisou do órgão reprodutor humano masculino, nem do sêmen masculino. Ele foi gerado automaticamente pelo Espírito Santo. Nós chamamos o processo de fecundação natural de miloplasmático, que é uma matéria que forma outra matéria. E o processo de fecundação de Jesus, chamamos ele de bioplasmático, porque Jesus não foi gerado pelo espermatozoide, nem pela vontade do homem. Jesus foi gerado pela própria vida, como se o Espírito Santo pegasse a vida do Cristo e botasse dentro do útero de Maria, para cumprir a promessa de Gênesis 13:15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria assim a cabeça da serpente. É por isso que Jesus tinha duas naturezas, certo? A humana e a divina. Humana porque foi gerada de mulher, e a divina porque humana porque nasceu de mulher, e divina porque foi gerado pelo Espírito Santo, no caso. Nós vimos também em aulas passadas a humanização de Jesus, que se constitui no grande milagre da Bíblia, o verdadeiro e eterno Deus. Por exemplo, Deus, ele, conforme o registro de Paulo a Filipenses, diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e na forma de servo foi obediente, morreu em uma cruz. Então ele, como o verdadeiro Deus, ele toma a forma de um ser humano. É por isso que João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, que era o Deus Filho na presciência, na eternidade passada, ele toma a iniciativa de se humanizar, de vir em carne. Então ele toma uma forma que antes ele não tinha, que é a forma de homem. Precisamos entender que já falamos em aulas anteriores que Jesus não é o plano B de Deus. Jesus não vê o mundo na tentativa de um Deus desesperador querendo resolver o problema de Adão. Dentro da presciência de Deus, que é um conhecimento por antecipação, Jesus já estava morto e ressuscitado. É por isso que João vai dizer em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, que ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, certo? Nós vimos também que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo, fazendo semelhante aos homens. A gente chama isso aí, tá certo, de kenose, que seria kenose. Kenose seria o esvaziamento. Jesus, ele se esvaziou. Precisa entender que Jesus não deixou de ser Deus.
se você esvazia algo, isso indica que aquilo foi esvaziado, não foi totalmente aniquilado. É como se você pegasse um pneu e ele estando muito cheio ao extremo de ar, você o esvaziasse um pouco. Isso indica que você não murchou, certo? Você não tirou todo o ar completamente daquele pneu. Você esvaziou. Então ele esvaziou, indicando que ainda existia ali dentro. Uma porção daquele ar foi retirada, mas ainda existia ar. Então Jesus não deixou de ser Deus. Ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Pastor, é certo dizer que Jesus ele era 100% homem, 100% Deus? É válido? É. O que eu não posso dizer que está na Bíblia, pois não está. Certo? A Bíblia não diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. A Bíblia diz que Jesus era verdadeiro homem e Jesus era verdadeiro Deus. Ok? João vai dizer no capítulo de número 1, versículo de número 14, que ele era o verbo que assumiu carne humana. Este milagre só foi possível devido à ação do Espírito Santo no ventre de Maria, certo? O ato de fecundação de Jesus foi algo totalmente milagroso. Precisamos entender que tem certas coisas que não se entendem na lógica. Você precisa optar em crer ou não. É por isso que Paulo ele usa uma expressão que Paulo diz, que é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que de fato ele existe. A própria Maria, quando ela recebe a visita do anjo, e o anjo vai dizer a ela que ela foi agraciada, que ela foi escolhida, para através da pessoa dela vir o Salvador ao mundo. A primeira coisa que Maria, nossa irmã Miriam, nossa irmã Maria, vai usar é a lógica. Ela era virgem, ela era uma mulher noiva. Vale salientar que dentro do contexto judaico da época, uma mulher noiva, ela assumia um contrato como se fosse uma mulher já casada, era algo oficializado. E esta mulher, ela recebe essa visita e o anjo vai dizer para ela que ela conceberia um filho. Só que a mulher era virgem, não teve contato com o homem, então ela vai usar a lógica. Como é que pode ser isto? Estou noiva, nunca tive contato sexual com o homem. E o próprio anjo vai dizer a Maria como seria isto. Olha, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, de sorte que ele te cobrirá com a sua sombra, e o santo que em ti há de nascer, ele será chamado verdadeiramente Filho de Deus. Então, Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, certo? E entronizado dentro do ventre de Maria. Vale salientar, irmãos, que Jesus, ele estava ali para cumprir um propósito designado por Deus. Precisa entender que mesmo Jesus estando dentro do ventre de Maria, tendo todos os nutrientes necessários para o crescimento e o desenvolvimento sadio, Jesus não tinha o DNA do pecado dela. Então, não podemos dizer, certo, que Jesus tem o mesmo sangue de Maria, porque isto não pode acontecer, não podia acontecer. Por quê? Porque o sangue de Maria era impuro, de Jesus era puro. Todo ser humano, homem ou mulher, que viesse depois da queda do homem, seria pecador, e Jesus não era pecador. A Bíblia diz que ele foi um como nós, quem tudo foi tentado, mas não pecou. Precisa entender isso aí, que Jesus estava ali. Jesus, ele nasceu de um parto normal, à luz da lógica, Jesus era para ter o sangue dela, o DNA dela, mas não tinha. Porque Maria foi alguém que foi escolhida apenas para trazer, conduzir o Messias ao mundo. Então precisa entender assim essas particularidades, certo? A Bíblia é um livro divino humano. A gente precisa crer naquilo que vai além da percepção e da ótica humana. Nós vimos também que a obra do Calvário é de alcance universal. Jesus, ele não morreu para um grupo exclusivo, certo? Os queridinhos de Jeová, como algumas linhas teológicas defendem. Jesus, ele morreu
para todos. João vai dizer no capítulo de número 3 e versículo de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Certo texto grego usa a expressão rotorgá, regapsen, roteos, tom cosmon. Ele diz que assim, pois, amou Deus o mundo. Só que mundo ali não é o mundo cosmos, certo? O cosmo é o mundo cosmon. Não é o mundo geográfico, não é o mundo de suas ideias e inovações, é o mundo indivíduo, o mundo pessoas. Deus amou o cosmon. A palavra cosmon, certo? Pode ser traduzida para pessoas. E amor não está nem no presente nem no futuro, amor está no passado. Então Deus nos amou antes de tudo, antes da fundação do mundo, antes de Deus ter criado o homem, antes do homem ter pecado. E o pecado sendo assim entronizado na raça humana. Deus nos amou antes de todas as coisas. É por isso que ele diz a Jeremias: olha, Jeremias, antes que te formasse na madre da tua mãe, no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Certo? Então, tudo que acontece na nossa vida acontece com um propósito. Não existe na vida casualidade, não existe na vida coincidência. O que existe na vida é propósito estabelecido por Deus. Então, Deus tinha um propósito em cumprir, ok? Na vida de seus servos. Tudo aconteceu com um propósito, tudo aconteceu para um propósito, ok? Então, a obra do Calvário, a morte expiatória de Cristo alcançou o universo de forma geral. Ela tem um alcance global, ela tem um alcance universal. Jesus não morreu para um, Jesus morreu para todos. Porém, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. A vontade de Deus é que o ser humano, todos eles se salvem, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que o prazer de Deus é que todos se convertam e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Mas, pastor, a Bíblia fala do inferno. Algumas pessoas vão para o inferno, vão. Mas vão por quê? Porque essas pessoas, certo? Não querem renunciar do seu eu, não querem renunciar à sua natureza, não querem se desprender para fazer a vontade de Deus. Aí, infelizmente, tá certo? Deus não pode fazer pelo ser humano aquilo que o ser humano pode fazer, certo? Porque o ser humano não podia fazer, Deus já fez. Enviou o seu Filho Jesus para que ele pudesse morrer em uma cruz, padecer em uma cruz, para novamente criar o elo de ligação que existia antes do pecado entre Deus e o homem. Porque quando o homem peca, a ponte que ligava Deus ao homem é quebrada no meio, ela é rompida. Então Jesus, pela cruz, ele faz o elo de ligação. É por isso que a Bíblia diz que ele é o mediador. Qual é o propósito do mediador? Certo? É fazer a mediação, certo? É trazer a reconciliação. Jesus, como mediador entre Deus e o homem, ele faz a ligação através do Calvário. E novamente o homem que antes não tinha acesso a Deus, agora passa a ter acesso através da morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário, que alcançou o mundo de forma geral, que alcançou todo o universo. Então, a obra do Calvário é de alcance universal. Ok? Jesus não morreu para um grupo exclusivo. Jesus morreu para todos. Aqueles que reconhecem, aqueles que hão de entregar a vida a Ele. Como também aqueles que não reconhecem, que não hão de entregar a vida a eles, porque não quer, de certa forma, assim fazer a vontade de Deus. Porque a vida com Cristo é uma vida de renúncia, a vida com Cristo é uma vida de reparação. O próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo de número 16 e versículo de número 24, olha, se alguém quer vir após mim, ele diz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, para servir a Jesus, para seguir a Jesus, é necessário tomar uma posição, é necessário tomar uma atitude. Certo? É bem verdade que a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar a nossa vida. E pode mudar a vida de alguém. Então, a atitude ao lado de Cristo pode mudar completamente a nossa história. E a história de todo aquele que está assim próximo de nós. Ok? Então, não obstante
o mundo está no maligno, conforme 1 de João, capítulo de número 5, versículo 19, a Bíblia registra de forma inequívoca o interesse do Espírito Santo em aplicar a obra de Jesus, ou a obra que Jesus realizou no Gólgota, o Monte Caveira, como remédio divino para os males espirituais dos homens em todas as nações. Então, o diabo, ele cria o pecado, porque o pecado não foi criado em Adão. O pecado foi criado, certo, no coração do querubim ungido. A gente usa essa expressão do coração para enfatizar que foi criado dentro dele, foi um sentimento que surgiu nele, ok? E depois ele agora vai induzir o homem e a mulher a pecar. Então, ambos pecando, o pecado agora é entronizado na raça humana. Precisamos entender que o pecado, ele foi entronizado no mundo por Adão. Ele não foi criado por Adão, foi criado pelo querubim ungido, que é chamado de Lúcifer, que é o nome latinizado, criado por Jerônimo, quando ele traduziu a Vulgata Latina, aproximadamente ali entre o final do terceiro para o quarto século. Ok? Então vamos lá. Dentro do conceito geral ainda de missiologia, Jesus ele vai dar uma ordem. Existe uma ordem que foi dada por Jesus, que está no imperativo. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele deu uma ordem à sua igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele diz: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, de certa forma assim será condenado. Então observe que as pessoas ensinavam na antiguidade que para ir para o céu teria que aceitar Jesus, ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito Santo. Se assim não fosse, não existiria a probabilidade das pessoas encontrarem com o Senhor. Só que era um ensinamento errado. Quando Jesus disse que aquele que crê e for batizado será salvo, ele não está falando do batismo na água, ele não está falando do batismo no Espírito Santo, ele está falando na morte, no batismo na morte. O batismo para arrependimento do pecado. Pedro vai falar sobre isto no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e versículo de número 37, que o texto vai dizer: e como compungiram entre si, eles perguntam: varões galileus, o que faremos? E Pedro vai dizer: arrependei-vos e seja cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e batismo na morte. E depois ele acrescenta: e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe que quando Jesus está no Gólgota, de certa forma ali, sendo oferecido, observe que o texto vai dizer que existia ali um ladrão que estava na cruz, e um deles vai crer e vai dizer a Jesus: Rei, se tu és o rei, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai dizer assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Observe que ele não foi batizado nem nas águas, ele nem foi batizado com o Espírito Santo, mas Jesus disse a ele ali que hoje ele estaria com ele no paraíso. Então observe que aquele batismo ali não era nas águas nem no Espírito Santo, era um batismo na morte expiatória de Jesus. Então todo aquele que aceita Jesus como Salvador de sua vida, ele é batizado automaticamente na morte de Cristo. É por isso que Jesus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Ok? Então, a ordem que ele dá, a ordem missionária de Jesus, é uma ordem que está no imperativo. Jesus não disse: se você puder, vá. Se você estiver de folga, vá. Se você tiver um tempinho, vá. Ele disse: ide, você precisa ir.
Então existem algumas ordens que é dada por Jesus no Novo Testamento que são ordens imperativas. Ele diz aos discípulos: entrai no barco, ide à aldeia, entendeu? Ide e pregai. Então, aquele conceito que as pessoas têm, que a gente precisa, de certa forma assim, ser uma igreja missionária, a gente não precisa ser. Nós, como igreja de Cristo, já somos uma igreja missionária, porque a igreja, ela nasceu sobre missão. Jesus deu uma ordem à sua igreja. A igreja de Cristo, ela já é missionária, ela já nasce debaixo de missão. Ela já nasce com uma missão a cumprir. Entendeu? E qual é a missão da igreja? É pregar. Alguém pode até interpretar a missão da igreja dentro de outra perspectiva. Alguns pensam que missão é construir templos luxuosos, onde pode, de certa forma assim, abrigar multidões em massas, de certa forma assim, propagar o nome da sua denominação e etc. Mas não é. A missão da igreja, certo? Dentro da visão bibliocêntrica, é apenas uma. Qual é a missão da igreja? É dar continuidade àquilo que Jesus começou. A única coisa que Jesus mandou fazer antes de ser assunto ao céu foi pregar. Jesus não mandou fazer mais nada. Ir por todo mundo e pregar. Entendeu? Ensinando as nações, certo? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele deu a garantia que estaria conosco todo dia até se consumar o século. Então a missão da igreja nesta terra, a nossa missão como igreja, porque quando a gente fala de igreja, eu não estou falando de instituição, eu não estou falando de quatro paredes. Eu falo de igreja como um organismo vivo, crente, salvo na pessoa de Cristo, eu e você, organismo vivo, parte do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós fazemos parte, certo? Como membros deste corpo, como organismo vivo deste corpo. Então a missão da igreja não é outra, senão dar continuidade ao que Jesus começou, pregar a palavra, pregar o evangelho. A quem foi dada a ordem missionária? A quem foi dada a missão? E de fazer discípulos a todas as nações. Observe que Jesus está falando isso aqui a um grupo de discípulos, a um grupo que estava com ele naquele momento. Observe que quando Jesus, ele ressuscitou, ele passou um período de aproximadamente 40 dias pregando, fez milagres. E depois de 40 dias ele vai ser assunto ao céu. Só que antes dele ser assunto ao céu, ele deu uma ordem à sua igreja, àqueles que creram nele. Olha, fica em Jerusalém, porque do alto vós serás revestido de poder, para 500 pessoas aproximadamente. Só que quando houve a efusão do Espírito no cenáculo, tinha apenas 120 pessoas. Isso indica que 380 pessoas retrocederam. Porque dentro da visão bibliocêntrica, quem estará ao lado de Jesus não é a maioria, sim a minoria. Pode observar que é a minoria. Estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Certo? Estando dois no telhado, será levado um, ficará outro. Estando dois no moinho, será levado um, deixado o outro. Entendeu? Então, observe que Jesus fala de 10 virgens, 5 eram loucas, 5 prudentes, ficou 5, levou 5. Na época de Noé, foi levado 8 pessoas, botado dentro de uma arca, preservado a vida dos outros, e toda a nação pereceu. Então, observe que dentro da perspectiva bibliocêntrica sempre será a minoria e nunca a maioria. Pastor, mas o desejo de Cristo não é que todos se salvem? É de fato. Só que nem todas as pessoas vão ser salvas. Por quê? Porque não vão se enquadrar. Entendeu? Infelizmente, não vão se enquadrar dentro da perspectiva do Cristo. Não vão renunciar o seu eu, não vão renunciar os prazeres. E por não renunciar o seu eu e os prazeres, infelizmente, essas pessoas não vão, de certa forma, ser alcançadas por Cristo. A realidade é esta. Não existe outra realidade além desta. Ok? A grande comissão de Jesus não foi dada aos líderes religiosos de Israel,
tampouco aos membros do Sinédrio de Jerusalém, que era a cúpula religiosa da época, o Sinédrio, a Suprema Corte Federativa de Israel, composta por aproximadamente 70 a 71 homens, doutores da lei, que tinham um conhecimento pleno da lei, conhecia a lei de forma crescente e decrescente, que tinha o domínio pleno, no caso da Torá, mas que infelizmente, viveu dentro de um sistema e protocolo religioso, e Jesus reprovou-os, porque a religiosidade dele era algo apenas de aparência, certo? Era um evangelho de aparência. No evangelho não, era uma religião, no caso, de aparência. Eles preservavam o judaísmo, guardavam a lei de Moisés, dizendo ser observadores dela, mas tinha trocado a lei de fato por tradições. Jesus vai dizer que eles invalidaram a própria lei de Deus pelas tradições. Deus vai dar a Moisés 10 mandamentos, onde o povo deveria andar por ele, segui-lo, e na época de Jesus existia 613, porque as coisas, de certa forma assim, evoluiu conforme o parecer dos membros religiosos da época, porque as pessoas, infelizmente, até hoje, usam a palavra de Deus como subterfúgio para suas práticas. Hoje vivemos em meio a uma geração que as pessoas não querem ser moldadas pela palavra. Ao contrário, as pessoas querem que a palavra se ajuste à sua vã maneira de viver. E não é a palavra que precisa ser ajustada. É o ser humano que precisa ser moldado pela palavra. Entendeu? O salmista, no Salmo de número 119, verso 9, ele vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Ele diz: olha, observando conforme a tua palavra. No verso de número 105, ele diz: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. Então a palavra é lâmpada, e ela é uma lâmpada que produz luz para o caminho, que produz luz para a vida de todo aquele que está na escuridão. O próprio texto de Mateus vai dizer que aqueles que estavam em região e sombra da morte, raiou a luz sobre eles. Se fala da pessoa de Cristo. Então, a igreja, certo, como organismo vivo, tem um papel fundamental e muito importante na sociedade. Jesus não vai descer para pregar para ninguém mais. O mundo precisa reconhecer Cristo através do nosso testemunho de vida. O mundo precisa reconhecer a Jesus através da nossa vida. Nós precisamos, como igreja, certo? Refletir a glória de Cristo em nossa vida, através do nosso comportamento, através da nossa postura, através do nosso testemunho de vida, certo? Através da fé que defendemos, através das boas obras, porque Jesus nos chamou como igreja para darmos frutos. E os nossos frutos precisam ser frutos dignos, que produzam arrependimento. As pessoas precisam olhar para a nossa vida, tá certo? As pessoas precisam olhar para a igreja como um organismo vivo, vendo ela como um representante legal de Deus. É olhar para você e ver em você Cristo. É olhar para a sua vida desgraçada e ver em você, tá certo? Uma luz no fim do túnel, alguém que pode lhe conduzir ao Deus eterno, que mudou a tua vida e pode mudar a vida dele. Então, a igreja tem um papel importante, tá certo? E qual é o papel da igreja? Torna a dizer, é dar continuidade que Jesus começou. Jesus, ele tem um caráter ilibado. A maior pregação de Jesus foi a sua própria vida. Jesus era um homem irrepreensível. Precisamos entender que nós não podemos descartar a humanidade de Cristo. Quando a gente fala de Jesus, as pessoas só pegam o lado divino, como Jesus como um Deus. Jesus era Deus e era homem. E em nenhum momento ele usou os seus poderes divinos para sobressair das adversidades que veio sobre a sua natureza humana. Ele venceu como homem, foi fiel como homem, foi puro e santo como homem, para nos dar o exemplo que da mesma forma que ele venceu, nós podemos vencer. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então a ordem que foi dada à igreja, tá certo? A ordem missionária, não foi dada à cúpula religiosa da época, foi dada àqueles que reconheceram Jesus como Messias
e aceitaram a Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. E esta ordem ecoa para as nossas vidas. Existe sobre a nossa vida uma ordem imperativa. Certo? Jesus nos chamou para pregarmos o Evangelho. A nossa missão aqui neste mundo é pregar o Evangelho, não é outra. A missão da igreja é única, é pregar o Evangelho, é falar de Jesus, é dar continuidade ao que Jesus começou. Não existe outra missão além dessa. Ainda que alguns queiram, assim, de certa forma, criar subterfúgios, não existe. A ordem missionária é uma: ir e pregar, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? A ordem missionária foi dada à igreja odierna. A igreja de hoje está ligada à igreja primitiva, certo? Porque a igreja primitiva, certo? Ela, de certa forma, assim, foi uma igreja que foi modelo, que deve servir de exemplo para todas as igrejas que vieram depois dela, ou que vieram depois dela. Então, é necessário observar o perfil daquela igreja e tentarmos imitá-la, pois ela é um modelo para as igrejas de todas as épocas. A ordem missionária foi dada à igreja odierna, a igreja de hoje está ligada à igreja primitiva. Não apenas por raízes históricas, esta se identifica com aquela na responsabilidade de evangelizar os povos em todas as nações. Então, a responsabilidade de evangelizar não foi dada nem aos anjos, aos seres espirituais. Pode observar que a Bíblia vai dizer que eles desejavam, ansiavam para fazer o que eu e você temos assim que fazer, e não foi dada a ele esta responsabilidade. Ele deu esta responsabilidade àqueles que o aceitaram como único suficiente Salvador da sua vida. Então, essa responsabilidade de pregar é uma responsabilidade que cabe a nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Cabe a mim e a você. Temos esta responsabilidade de, como igreja, levar o ID do Senhor Jesus a todas as nações. Amém? Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.